Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Grow Upcast. O Grow Upcast é um podcast focado em quem empreende. Hoje nós estamos aqui com o Marcos Guerra. Marcos, primeiro, coração, meu agradecimento por você estar aqui com a gente hoje. E a gente já entra perguntando, com suas palavras, quem é Marcos Guerra, sua origem, como que você se define. Esse é o seu momento. Eu também te agradeço pela oportunidade, quero cumprimentar os seus ouvintes. Marcos Guerra é uma pessoa simples, pessoa que veio do interior. Meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Eu fui contínuo do Banestes, depois eu fui funcionário do Café Meridiano, trabalhei até 1978 no Café Meridiano, e depois montei meu primeiro negócio aos 19 anos. 19 anos? Naquela época, o empresário ele só podia ter uma empresa com 21. O meu pai teve que assinar, teve que ser o responsável, né? Uhum. E eu sou empresário até hoje ainda. Então esse é o Marcos Guerra. Eu gosto muito do associativismo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de praticar o voluntariado. Então eu tenho aí uma longa jornada em prol de instituições, que logo mais lá na frente a gente vai falar alguma coisa a respeito. Uhum. Nessa sua caminhada aí, eu sempre gosto de livro. Eu sempre busco a oportunidade para saber alguma sugestão de livro, de pessoas que eu considero assim, que tem algo a acrescentar. Geralmente passou pela frente, ou alguém que inspirou, alguma pessoa, algum momento, que esse momento foi um momento de virada ali por causa de alguma informação. Porque tem situações assim, tem pessoas que você fala uma palavra, e ela pega aquela palavra ali e transforma a vida dela. Né? Por exemplo, algum momento lá no seu 19 anos, você resolveu, você é empresário. De onde surgiu isso? Você é empresário. Já veio da família, já veio de pai, avô? A questão do industrial, propriamente dito, é lá na início da década de 80, Colatina começou a se transformar em um polo industrial de confecção. A confecção no estado do Espírito Santo ela já foi um segmento muito importante, que já empregou muito, inclusive. Então eu, naquela época, eu me espelhei, digamos assim, na Schern, no Darcy Andrade da Silva, que é o Darcy Careca, Gilberto José de Brito, ambos já faleceram, mas foram pessoas que me ajudaram muito. Não foram, assim, os meus mentores, mas naquela época era comum, qualquer dificuldade que você tinha dentro do seu segmento, você ia no seu concorrente buscar um socorro, buscar informações. Existia uma parceria, então, parceria até assim, muito, vamos falar assim. Muito tranquila, muito boa. E isso, na época, Davis, em Colatina, isso ajudou muito o setor crescer. Né? As pessoas cresciam muito, mas não ficava de olho na sardinha do colega do lado, sabe? Porque tinha muito sardinha, né? Tinha muito sardinha, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, para você ter uma ideia, a gente tinha um código de honra, que ninguém tirava funcionário de ninguém, entendeu? Então, era muito bacana, o setor cresceu muito, e depois cresceu no estado do Espírito Santo todo, mas essas duas pessoas, elas foram muito inspiradoras para mim, sabe? Eu vejo assim, é uma constatação minha. O Espírito Santo, por ser um estado pequeno, é fácil a comunicação. Eu imagino que você, com uma ligação, o outro está falando com um senador, com um governador. Então, aqui é excelente para nascer um negócio, devido a essa decisão rápida e esse apoio. Mas para crescer, nós precisamos avançar para outros estados, como São Paulo, onde tem um mercado maior. Nós temos condições de nascer aqui, crescer até testar o modelo de negócio
mas depois quem quer crescer mesmo com seriedade tem que partir para outros. Não larga aqui, continua aqui. Você experimentou algum momento essa sensação também? Ou... Muitas vezes. Você falou de estado pequeno. Às vezes, se você quiser fazer uma reunião com todos os políticos capixaba, é só você pegar o avião de Brasília na segunda-feira à noite, você encontra praticamente todos os deputados, às vezes você encontra até governador, você encontra senadores, quer dizer, todo mundo se conhece. Né? Então, nesse aspecto, é muito importante, é muito bom. E o Espírito Santo também, ele é um pequeno grande estado. Né? Se a gente avaliar bem, as maiores plantas do Brasil, né? Elas estão fincadas aqui dentro do estado do Espírito Santo. Né? Então, é um estado muito relevante para a economia. Nós temos grandes exportadores, nós temos isso tudo. Para o meu negócio, eu sempre viajei muito. Eu fundei a minha empresa em 1978 e sempre viajei muito para feiras. Feiras internacionais, feiras na China, feiras nos Estados Unidos, feiras na Itália, na Alemanha. Então, eu sempre viajei muito, até porque quando a pessoa vai entender o que é uma indústria de confecção, principalmente na década de 80, 90, até 2010, a pessoa, esses 30 anos aí, a pessoa chama o cara de maluco, né? Uma indústria de confecção hoje, por exemplo, ela está muito mais enxuta a nível de desenvolvimento de produto. Mas há 15 anos atrás, a indústria de confecção ela tinha 1000 modelos. Vamos chamar de 1000 novos produtos por ano. Então, 1000 novos produtos por ano. Então, a pessoa tem que viajar muito, a pessoa tem que buscar informações até para poder fazer frente às grandes empresas. E era comum também, hoje não, era comum a indústria de confecção estar presente no Brasil inteiro. Se ela quisesse sobreviver, ela tinha que vender para o Brasil inteiro e pensar no mercado internacional. Entendeu? Então, hoje não. Hoje a pessoa tem que focar mais. Hoje a pessoa tem que falar assim, quais os estados que eu vou eleger para trabalhar? Você vai eleger aqueles estados e vai trabalhar aí. Você vai ser enxuto, mais assertivo, entendeu? E vai ganhar dinheiro. Porque se você trabalhar no Brasil inteiro, é só a gente observar as grandes marcas nacionais, a gente vai perceber que quem estava no Brasil inteiro acabou. Recuou. Acabou. Você perde foco, né? Teve muitas grandes marcas aí que acabaram. Você não tem energia para sustentar todos esses pontos. Não tem. E aí, por exemplo, segundo a própria Receita Federal, a metade quase da arrecadação do Brasil está em São Paulo. Tá em São Paulo. Ali é um outro país. Ali é um outro país. E com um espaço grande, uma concorrência, quem vai para lá tem que ter competência. Principalmente no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, é melhor você trabalhar no interior de São Paulo, você vender no interior de São Paulo, do que você vender para grande São Paulo. Mas no interior, quando você fala, você está falando Campinas, assim, que é um interior que é maior do que estado, várias capitais. É um estado, né? Ribeirão Preto e vai por lá fora. Mas por que eu digo isso? Porque na grande São Paulo, todo mundo está aí, disputando um espaço assim. Então você tem que ir para o interior. Mas o interior é muito bom. Então, é um outro país também. Você está mostrando aqui, compartilhando o caminho de sucesso, né? Quem tem o sonho de entrar nessa área de confecção, você está falando aí, ó, cresce por aqui, testa o modelo, depois vai buscar porque é um mercado grande e a gente aqui, como você falou, temos a capacidade de encontrar com a parte política que toma decisão para o Estado. Isso aí. Então, quer queira ou não, nós temos que trabalhar junto. E isso leva muitas vezes o empresário até querer andar nessa direção, para poder contribuir. E você passou por esse caminho também, né? Eu passei, a minha entrada na política foi quase que por acaso, né? Quando eu entrei na política pela primeira vez, eles já quiseram me colocar na política várias vezes, eu nunca quis. Nunca quis.
Nunca vou ser prefeito de Colatina, não quero, nunca quis. Deixa isso pro guerrilo. Até quando o cavalo estava arriado, não quero, entendeu? Quando eu entrei na campanha, que eu fui primeiro suplente do senador Camata, naquela época teve um caso interessante. O Lula subindo muito, né? Era Lula e Zé Serra, a Rita era do PSDB, foi candidata a vice-presidente da República, e na época o João Cosi crescendo, né? E o Magno Malta batendo no teto aqui no estado, e o Camata sentiu a necessidade de mexer nos seus parceiros, né? E aí eu fui convidado, eu trabalhei na região norte e noroeste do estado, ele trabalhou na região sul, e nós fomos muito bem votados. O Camata era um ícone no estado, era muito fácil falar do Camata, né? Mas naquela época era mudança, o Lula chegando, e teve que trabalhar, né? A gente teve que fazer campanha. E eu fui, para minha surpresa, eu subi o Senado até rápido demais, eu não imaginava. O Camata logo me deu uma deixa no Senado, depois me deu outra oportunidade, depois me chamou novamente, entendeu? Pela terceira vez, eu não podia, não fui, era para terminar o mandato, inclusive, entendeu? Ele quando teve um problema aí com o Marcos, que acabou assassinando ele, né? Entendeu? Eu acabei não voltando, eu não queria aquilo para mim, entendeu? Eu tinha outros projetos. Mas eu deixei tem assim coisas boas no Senado que eu deixei, coisas que eu acredito, né? Nós apresentamos lá, foram 12 proposições, e 2 me orgulham muito, né? Uma delas foi, que inclusive foi aprovado no Senado, uma proposição de tempo integral no ensino médio fundamental. O aluno entrava no ensino médio fundamental, tempo integral para ele. E na época eu fiz uma fundamentação muito boa, né? Porque o país praticamente não tem creches, as mães iam trabalhar mais tranquilo, você tirava o menor da rua, você cuidava da violência, então foi muito forte. Eu me recordo na época que o senador Cristóvão Buarque quis pegar o meu projeto, quis apresentar um substitutivo, eu falei, não, deixa sair, e aprovamos, aprovou rapidinho. E um outro também que eu acho que isso tem que ser voltar a discutir isso no Congresso, que foi incluir a matéria de empreendedorismo no 2º grau. Por que eu digo isso a você? E foi muito bem fundamentado também. Por que eu digo isso a você? O Brasil, a grande maioria, pode até falar que a maioria esmagadora das pessoas fica no 2º grau. Entendeu? Então, a pessoa sai do 2º grau não sabendo fazer custos, não sabe nem fazer o orçamento da casa. Entendeu? Então você vê pequenos empresários montando um negócio. Então, dentro do 2º grau, tinha que ter a matéria de empreendedorismo para ensinar as pessoas a fazer contas de fato. Nós temos matemática, né? Mas poderia ser mais específico, ter uma matemática financeira. Aprende tudo que precisa para ter a matemática financeira no 2º grau, mas eu vejo aqui, teria que ter um capítulo específico para isso ali, um mês, 2, só sobre matemática financeira. Para educar essa parte aí. Mas dentro do empreendedorismo, a gente ia criando assim, as nuances. Sim. Porque é comum você pegar hoje, a grande maioria hoje, de funcionários de lojas, por exemplo, mal um 2º grau. E o orçamento caseiro, como que ela faz? Mas isso a gente está falando o 2º grau. Uma vez eu saí, minha história assim, também é meio corrida. Eu saí do Exército, fui parar nos Estados Unidos e tinha passado na UFS para fazer engenharia. Aí eu ficava lá com os colegas falando, não, eu tenho que voltar que eu tenho um curso para acabar.
Aí eu já estava trabalhando nos Estados Unidos e os colegas lá nos Estados Unidos não entendiam por que eu queria voltar para fazer outro curso. Porque lá nos Estados Unidos, o segundo grau também é majoritário. Quem tem o curso superior lá, nós vamos falar que é 3% da população, que é muito caro. Hoje em dia até tem brincadeira, o cara fala assim, eu tenho curso superior, meus parabéns, você tem uma dívida aí de 400 mil para pagar, você vai ter que trabalhar 10 anos para poder. Então, não é o segundo grau, é ele bem feito. O esforço maior também, eu acho, é não deixar o jovem sair do segundo grau. Isso aí. Ele, assim, porque ali, aqueles que querem ser empreendedor, concordo plenamente. Matemática financeira, marketing, design, isso tudo vai agregar valor. A pessoa, antes de sair do segundo grau, já está fazendo, já está gerando renda para ele ali e crescendo. Só pegando uma deixa aqui dos Estados Unidos que você comentou agora, se você olhar o país mais desenvolvido da Europa, por exemplo, Alemanha. A grande maioria lá são técnicos. Sim. Não são engenheiros com curso superior. Né? Você pega o Instituto Fraunhofer, por exemplo, onde tem uma indústria de confecção de automóveis, indústrias grandes, ela tem uma escola dentro formando técnicos. E muitas vezes são técnicos que ganham até mais que pessoas que têm curso superior. Sim. Entendeu? Então, isso que você comentou é verdade. Entendeu? Nós temos um sistema na indústria lá com o Senai, que foi, eu acredito, foi copiado na época do Getúlio do sistema alemão ou da Itália, para formar a mão de obra com a mão na massa mesmo. Quando alguém me pergunta qual é a minha profissão, geralmente eu falo que eu sou pioneiro, mas sou de peão com engenheiro. Entendeu? Porque eu fui criado com a mão na massa, fiz escola técnica, eu quero fazer. Então, essa parte é necessária. E uma das partes que você contribuiu, que eu posso falar aqui, foi em relação ao Senai. Eu lembro quando você foi presidente da FINDES, inaugurou várias escolas no estado. Né? Então, isso aí é um legado. Isso é um legado que eu acredito que você poderia falar mais e deixar sua mensagem nessa direção. Olha, David, eu sou voluntário há 41 anos. Né? Eu fundei a empresa em 78 e já em 82 eu ajudei a fundar o nosso sindicato do setor. Eu sempre acreditei muito que as instituições têm que ser fortes, né? E eu 41 anos de associativismo. Eu tive a oportunidade de presidir a FINDES em outras ocasiões, não quis, até entendia que eu não estava pronto. Quando eu fui para a FINDES, em 2011, nós juntamos um monte de empresários de todas as regiões importantes do estado do Espírito Santo. Né? Eu me recordo até que as presidências dos sindicatos eram muito na Grande Vitória. E eu passei a incentivar as pessoas do estado do Espírito Santo, com visão, para mim ter uma visão holística de estado também. Criamos as diretorias regionais, São Mateus, Nova Venécia, Anchieta, enfim, foram 14 diretorias, Aracruz, já existia Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim, existiam essas três, né? E nós abrimos isso tudo e começamos a provocar as pessoas. Porque você trazer o voluntário para dentro de uma instituição, seja lá qual for, a fim de ser a maior instituição da indústria. O industrial, ele tem que chegar ali, ele tem que se sentir importante, ele tem que ser ouvido, porque no fundo é ele que paga a conta. Né? Então, o que acontece? Na nossa gestão, a gente começou a fazer um planejamento de aonde atuar. Em palavras rápidas aqui, nós dobramos o tamanho do SESI Senai de Colatina,
reformas substanciais. Fizemos um Senai novo em Cachoeira de Itapemirim, fizemos Anchieta, depois teve o problema da Samarco. Aracruz também foi feito. Aracruz, nós dobramos, inaugurou logo na minha entrada, mas teve que refazer tudo. Teve uma integração lá, SESI, Senai, que até hoje está rodando. Tudo. Nós fizemos Linhares, nós dobramos o tamanho de Linhares. Nós fizemos a escola do plástico ali no Civite, fizemos uma escola de solda, fizemos vários Senai Centromoda, todos os SESI Saúde para cuidar da saúde e segurança do trabalhador, foram feitos na nossa gestão, inclusive o de Vitória, que foi reestruturado, porque ele era pequeno, nós reestruturamos ele todo. E isso tudo não foi o Marcos Guerra, isso foram as pessoas que trouxeram isso para mim, entendeu? Para você ter uma ideia, nós saímos da FINS, deixamos 26 unidades móveis. A grande maioria foram do Senai, né? Formar e qualificar pessoas em municípios, poderia ser no município com poucas indústrias, como poderia ser em company, dentro de muitas indústrias. Nós tivemos aí, por exemplo, a unidade frigorífica. Ela fazia muitos treinamentos em company, entendeu? E isso tudo ouvindo a indústria. A indústria chegava, eu preciso disso, preciso daquilo, tal. Então, foi um momento, para mim, foi um legado muito importante, porque eu via a satisfação das pessoas na região quando a gente entregava um SESI Senai lá, um SESI Senai, ou até mesmo uma simples ATMs. A ATMs era uma agência de treinamento municipal, que hoje não existe mais. Mas poderia estar por aí afora. Você imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, lá em Soretama, por exemplo. Podia ter uma agência de treinamento municipal lá dentro. Eu acho que você montou uma dessa lá na cidade, em Ibiraçu, por exemplo. Ibiraçu. Uma parceria com a prefeitura. Ibiraçu, né? Itarana, Castelo, muitas ATMs. Eu instalei Guaçuí. Você imagina, quando chegou aqui, veio a Jurong para o estado do Espírito Santo, né? Eu me recordo que eu fiz uma viagem com o governador Casagrande, eu fui o único industrial que fui com o Casagrande, nós fizemos uma reunião, e o Casagrande tinha uma preocupação muito grande de pessoas, porque a pessoa queria pessoas para trabalhar no estaleiro, na construção do estaleiro e depois tocar o estaleiro, né? E foi aonde que eu fiz o Civite, a escola, compramos 3 carretas de solda, e algumas agências de treinamentos para formar as pessoas para trabalhar no estaleiro Jurong. E para minha satisfação, porque as pessoas às vezes não têm noção do que é isso. Hoje nós temos muita gente de Itarana, Itaguaçu, que trabalha no estaleiro Jurong. Essa é a novidade. E que foram formadas nas nossas agências de treinamentos. Eu tive em Itarana uma vez, o cara me chamou, Marcos, você que é o Marcos, deixa eu te dar um abraço. Olha, hoje eu estou no estaleiro, estou muito bem, porque eu entrei no Senai e fiz uma simples agência de treinamento. Abre a porta, né? A porta, muitas vezes a pessoa está lá e não sabe qual é a porta que bate. Isso aí. E eu enxergo o seguinte, falando nesse segmento, alguém que é do interior, que aprendeu a soldar, nós temos empresas, por exemplo, no Sindifé, que estão em 14 estados. Então, o fato dele ser do interior do Espírito Santo não importa. Você vai trabalhar lá em São Paulo, vai trabalhar lá no Mato Grosso, vai trabalhar em Goiás. Então, assim, Rio Grande do Sul, algumas estão indo para o Uruguai. Tem uma fábrica de celulose lá que está contratando muita empresa no Uruguai, contratando empresas daqui, que o soldador muitas vezes bate numa porta dessa, faz o treinamento e vai ter um salário digno, uma condição de vida boa. É isso aí.
Tem muitos empresários aqui que transportam os caras até de avião para poder trabalhar fora, nos canteiros de obra. Então, muitas vezes, assim, alguém que está no interior e tenha essa habilidade, né? Para ser um soldador, você tem que ter uma habilidade manual grande. Tem. Assim, não é uma coisa... mas é treinável, mas tem que ter essa habilidade. Você tem que ali começar com calma, porque tem algumas soldas que são de segurança máxima. Se tiver uma trinca, pode dar algum acidente. Então, mas muitas vezes a pessoa dessa está lá no interior e realmente uma porta dessa é importante para ele bater e começar a seguir esse caminho. Bacana. Muito importante. Eu vou te dar um exemplo aqui, colheitadeira, por exemplo. Né? As pessoas não sabem, às vezes, o que é uma colheitadeira. Né? A gente tinha uma colheitadeira lá em São Mateus, que ela era muito ligada, na época, a Suzano, que hoje... Não, era muito ligada à Fibre, que hoje é Suzano. Né? A pessoa entrava, dava a impressão que você estava operando uma colheitadeira. Foi um simulador, né? Um simulador. Então Entendeu? Solda em alturas. Nós criamos uma torre em São Mateus para a pessoa trabalhar em altura, solda em altura, com vento X. Quer dizer, o Senai ele tem essa característica e é muito, muito bom para a indústria. Só que o industrial tem que cobrar. O industrial tem que entender que o Senai faz parte da indústria dele. Ele está pagando um percentual para aquele... Ele paga para isso. Ele paga esses recursos. Ele paga para isso. Uma coisa que eu vejo muitos empresários, assim, novos, que acreditam que o SESI, Senai, enfim, é instituto do governo, assim. Não sabe que é uma instituição privada, né? Tem que prestar conta, mas é gerido por empresários, né? Voluntários, né? Eu me recordo que quando eu fui presidente da Fins, eu pensei muito nisso. Porque hoje é o seguinte, às vezes as boas coisas você copia, você não cria. Né? Chacrinha já falava isso, né? Mas é verdade, é verdade. E o que acontecia? Eu enfrentei muito isso quando eu estava na Fins, porque quando você chega na Fins, você ouve as pessoas acham que você é presidente de uma instituição governamental. Né? Aí eu me recordo que eu tinha visto, eu não me lembro se foi Campina ou Ribeirão Preto, eu não me lembro, eu sei que foi São Paulo. Eu passei no Senai, lá o Senai, a placa do Senai é vermelha, não é igual a nossa aqui. E eu estava fazendo toda a estrutura do visual do sistema, botando totem, aquele negócio todo e tal. Aí eu copiei o seguinte: Sistema Fins, SESI, Senai, uma realização da indústria. Inclusive está até hoje ali. Você passa da coisa, você vê o totem do coisa, está lá, uma realização da indústria. Então, esse é um slogan que ele tem que continuar, porque a pessoa tem que saber que aquilo daí é da indústria, não é governo. Eu mesmo, na minha opinião, não estou aqui atacando o governo A, o governo B, o governo C. Na minha opinião, as instituições governamentais, ou melhor, as instituições empresariais, elas têm que ser empresariais. Elas não podem ter ligação nenhuma com o poder público. Entendeu? Tem que respeitar os poderes constituídos, mas as instituições empresariais, porque elas têm uma forma diferente de tocar a sua instituição. Entendi. Entendeu? Então precisa disso. Por isso que eu acho que a gente precisa descolar. Não, essa instituição ela é regida por empresários. Para você ter uma ideia, pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. Eu fui presidente do Sistema Fins por paixão, por amor à causa. Você não tem salário. Um voluntário. Totalmente. Você só tem responsabilidades. Você tem um Tribunal de Contas em cima de você, você tem uma CGU em cima de você, você tem um Ministério Público em cima de você, e você não tem salários. Então o que acontece? Você tem que estar aí fazendo tudo. E você está lá, independente, você pega uma situação que não foi muitas vezes criado por você, mas você tem que responder por ela. Responder por ela. Não tem como, isso aqui foi outro, não, você toma que é seu. É uma continuidade até porque, Davis,
Você pega a gente... Porque é muito fácil criticar. É muito fácil criticar a política, criticar isso, criticar. É muito fácil. A gente tem que ser mais seletista em tudo, mais seletivo em tudo dentro do nosso dia a dia na instituição. Então, nós temos que trabalhar muito com a continuidade. Uhum. Nós temos que dar continuidade. Porque para trás a gente não deixou um concorrente. Se você observar, por exemplo, a Findes, nós tivemos vários presidentes, né? Lamentavelmente, recentemente nós perdemos 3 ex-presidentes, mas todos eles, da sua forma, do seu jeito, se doaram ao sistema, sem nunca ter ouvido nada sobre corrupção. Então, todos, sem exceção, têm o seu valor e merecem ser respeitados. Isso é assim, na Findes. Depois da Findes, você passou pelo Sebrae ou foi antes da Findes? Como é que foi esse caminho aí? Não, a Findes, você participa do conselho. Uhum. Você participa do conselho. E do Sebrae, eu fui eleito presidente do Sebrae, né? Mas já tinha acabado seu mandato? Não, antes? eu estava na Findes ainda. Os mandatos são diferentes, mas eu acabei ficando lá mais 6 ou 7 meses no Sebrae, porque o meu mandato não terminava, né? Entendi. Porque não é só o Marcos Guerra sair que vai entrar um outro da Findes, não. Tem que ter uma nova eleição para o presidente, né? Então eu terminei meu mandato. Foi uma época boa, porque eu estava construindo a sede do Sebrae. O Sebrae tinha uma despesa gigante com aluguéis, essas coisas todas. Nós fizemos uma sede nova. A sede nova que está aí foi construída na nossa gestão, uma sede maravilhosa, entendeu? Uma obra que nós entregamos com 22 meses, recorde em obra pública. Valorizou o local onde foi instalado tudo, ali. Tudo, o local aí é dentro da água. É dentro da água. Construir em Veneza, né? É dentro da água. Então, o que acontece? Porque, às vezes, as pessoas também não têm noção. SESI, SENAI e SEBRAE, a gente tem que respeitar as normas da 8666, entendeu? De licitações, aquele negócio todo. Tem uma burocracia aí. Tem uma burocracia gigante para você fazer uma obra, para você... É muito grande, é como se fosse um governo, como se fosse um prefeito de uma cidade. Quer dizer, você está mexendo aí, mesmo sendo uma instituição privada, o recurso é público. Porque saiu do privado, foi no público para depois retornar. É isso aí, é público. Entendi. Então nós entregamos uma obra com 22 meses, foi uma obra tempo recorde e que hoje é referência nacional a nossa sede do Sebrae. O Sebrae, no caso aí, nós falamos aí sobre o associativismo, eu enxergo o Sebrae como um trabalho para melhorar o ambiente de negócio, né? É uma visão que eu tenho assim, de fora do Sebrae. Ele tem como contribuir, por exemplo, nós falamos das portas que o Senai e o SESI abrem para quem quer treinar e entrar na indústria. Mas o Sebrae é holístico, ele entra muito mais, entra artesanato, entra várias coisas aí, pequena empresa, né? Micro, pequena empresa, é um universo diferente do sindicato. O Senai, como eu estava falando, é da indústria, né? O SESI é da indústria e outros restos aí é do comércio, serviço. O Sebrae, ele é mantido por todo o segmento empresarial. Entendi. Então, o que acontece? Ele é comércio, ele é serviço, ele é agricultura, ele é indústria, ele é tudo. Ele é tudo. Agora, é micro, pequena empresa. É um empreendedor individual, tal. Agora, o que eu vejo hoje que o Sebrae podia avançar mais, na minha opinião? Primeiro, os sindicatos patronais tinham que se envolver mais.
tinha que apresentar mais projetos para o Sebrae. Entendeu? Para atuar mais no micro, pequeno negócio. Mas você acha que isso é o sindicato direto com o Sebrae ou é via FINDES? Sindicatos, ele pode chegar direto ao Sebrae, pode ter os seus projetos próprios e também pode ser via a instituição superior, que no caso da indústria é a FINDES. Mas ele pode chegar direto, ele pode chegar nas suas regionais, ele não precisa da FINDES para isso. A FINDES pode ajudá-lo. Porque muitas vezes, se for pela FINDES, pode demorar um pouco também. Então ele tem que ir direto. E o Sebrae, o que acontece? Porque também é uma instituição bancada por quem produz, Sim. entendeu? Por quem gera emprego. Então, ela tem que ser uma instituição voltada para o empresarial, entendeu? Aí vem, o micro e pequeno empresário, fomento, comércio, formar pessoas, trabalhar, ensinar empreendedores a tocar o seu negócio. Quer dizer, ela tem tantas frentes de trabalho para fazer consultorias, tem muita coisa boa que pode. Agora, tem que pedir. Eu, quando fui presidente da FINDES, Dave, eu não gostava de oferecer nada. Porque às vezes se oferece, a pessoa fala assim, manda. Eu gostava que a pessoa me pedia. Eu instigava as pessoas a pedir. Entendeu? Porque aí a responsabilidade, ela aumenta. Sim. E a pessoa se sente importante do outro lado. Poxa, foi eu que consegui. Entendeu? Então é muito importante isso aí. Então, e agora, de uma instituição. Nós chegamos aqui assim, para frente, Marcos. O que você... Desafios, o que você está querendo, para onde é que você acha que o Brasil vai, vamos falar agora, como diz o Dorico Paraguaçu, para frentemente. Para frentemente. David, olha só, política partidária nunca mais. Eu não quero mais. Em 2018 eu fui candidato, deputado federal, tive quase 40 mil votos. E depois quis continuar. Eu acho que ali foi um erro, acho que não tinha que mexer mais. Aprendeu ali com aquela experiência. Em 2018, chegou aí, eu passei a conhecer muito o Estado. É bom que você conhece muita coisa que você não sabia, que você não conhecia. Mas na verdade, eu nunca quis. Eu disse para você que eu fui senador por um acaso, quase. Por um acaso. E fizemos um bom trabalho. Sim. Daqui para frente, eu vou continuar sendo empresário, eu vou continuar sendo voluntário, eu gosto disso. Você é emérito na FINDES? Não, né? eu gosto, 41 anos. É 41 anos que eu me dedico a isso, que eu sempre me dediquei. Entendeu? Eu gosto, tem uns que resolve cuidar de velhinhos, outro quer ser pastor. Eu gosto de ser voluntário da indústria. E olha, realiza, né? Isso me realiza como pessoa. Então, aí você fala de Brasil, né? Daqui para frente. A gente está vivendo um momento assim, de muitas incertezas, né? Vivendo um momento de muitas incertezas. E você dá alguns passos, porque tem que ser muito assertivos. Né? A gente vê um país ainda dividido. Isto é ruim. Isso é ruim. É igual eu citei aqui, você ter uma instituição dividida. Não é bom. Uma casa dividida não é boa. Não é bom. Um clube dividido, nada dividido é bom. Nada dividido é bom. Então, a gente percebe que o país está muito dividido. A gente percebe que não está havendo investimentos na produção. A gente percebe isso. O país tem que voltar a receber investimentos. Nós temos um BNDES ali, que é um exemplo bom. Isso tem que colocar em prática. Na minha opinião, o país tem que parar de pensar de financiar lá fora, tem que financiar aqui dentro.
tem que gerar riqueza aqui dentro do Brasil, Uhum. entendeu? Jogar dinheiro para o micro, pequeno empreendedor, principalmente. O BNDES hoje olha muito para os grandes projetos, entendeu? Tem que olhar para os projetos de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões, que são projetos que muitas vezes são muito importantes, entendeu? E isso hoje eu sinto falta. Eu vejo isso, muita gente hoje, muitas vezes reduzindo drasticamente o seu negócio, porque teve um título protestado na pandemia, porque teve um problema qualquer. E isso eu não vejo aí um trabalho de fato para resolver esse tipo de coisa. Então, eu não que eu esteja no burro na sombra. Eu estou com 65 anos, tenho 2 netos maravilhosos, entendeu? Mas não quero viver só disso também, não. Eu quero Sim. continuar trabalhando. Sim. Eu quero voltar a ser útil. Voltar a ser útil. Tem uma pessoa, eu vou te dar um exemplo aqui. Às vezes eu me espelho em algumas pessoas, né? É lógico que está anos-luz assim, de distância, né? Mas você olha, por exemplo, quer ver? Você olha, eu vou citar o nome de uma pessoa aqui, que já foi sequestrado, né? Ficou um tempo gigante no cativeiro, teve problemas financeiros há 30 anos atrás, teve que quase que vender sua sede, acho que vendeu a sua sede para o Banco do Brasil na época, perdeu um filho recentemente, entendeu? Tem 90 anos, e que eu sou fã dele, que é Abílio Diniz. Você olha a história de vida desse cara, meu Deus do céu, gente. Olha, é um cara que eu me espelho, eu sou fã desse cara. Guerreiro, né? Assim. Guerreiro. E nem tem nome de guerra, né? Não, e você vê, pô, são coisas que... Aí você vai perguntar pro cara, ele tem um monte de projetos ainda. Tá cheio de projetos. Isso dá. Quando a gente descobre o nosso propósito de vida, a gente nasce de novo, né? Nasce de novo. E quando já tem aquilo ali consolidado e já tem um legado, como é o seu caso aí, realmente tem toda a gana para continuar com força e vigor nessa direção. Eu costumo dizer que quando a pessoa se aposenta, eu vou me aposentar, ele começa a morrer. Se ele não botar atividade, ele vai realmente... Ele começa a morrer, começa a ter problema de Alzheimer, começa a ter problema, começa a morrer. Entendeu? A bicicleta que não está pedalando, ela perde o momento, perde a energia ali e o momento vai cair. Eu gostaria de te convidar, Marcos, assim, o que você tem para dar, assim, não é conselho, mas aquela palavra de incentivo, de apoio para quem está começando agora, o que você diria, assim? Davis, olha só, você abrir um negócio hoje, ou você ser empreendedor, o empreendedorismo é um negócio que nasce dentro da gente, você é voraz. As pessoas às vezes confundem o empreendedorismo, ser empreendedor, ser dono de empresa, né? Às vezes o cara é um funcionário, ele vai empreender a carteira profissional dele, né? Ele vai ser um bom funcionário. Tem muitos executivos assim, né? Tem muitos executivos que ganham muito, mas infinitamente mais do que muitos empresários. Então o cara é um grande empreendedor. Então a primeira coisa é a pessoa entender o que está fazendo, gostar do que faz, entendeu? E ter sempre, não só a sua profissão, mas a sua empresa, seja micro, pequena, ou até mesmo quando você vai abrir um negócio, é ter o domínio. É dominar o que você está se propondo a fazer. Isso já é meio caminho andado, entendeu? Então, eu conheço muita gente, eu participei de um projeto, quando eu estava na FINS, eu não era presidente. Projeto Conselheiro Master. Ele era bancado pelo Sebrae Nacional e pela Confederação Nacional da Indústria. E eu fui um conselheiro master aí. Então eu fiz vários aconselhamentos e me recordo que teve uma vez, uma pessoa veio até mim
E ela ia montar um negócio que ela ia colocar o dinheiro dela no negócio que ela não entendia, que eu não conhecia, entendeu? E o pior é que eu, como conselheiro, eu não podia desmotivar o cara. Sim, é uma situação complicada. Porque eu não podia, né? Mas eu quebrei a regra. Eu quebrei a regra. Falei, rapaz, mas você não entende, você não gosta, poxa, por quê? Você vai entrar para perder dinheiro? Só porque deu certo pro fulano, você tem que entender, você tem que gostar, rapaz. Eu te fiz, coincidentemente, aonde você vai entrar é o meu setor, eu falei. É moda, é vestuário. Você tinha propriedade para falar sobre a coisa. Você deu tanta sorte que eu aqui, bicho. Entendeu? Tá. Então, essas coisas são muito bacanas na vida da gente, João. Então, bacana, então. Marcos, mais uma vez, assim, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Essas palavras vão ficar aí no YouTube aí para as gerações vindouras poder desfrutar do seu conhecimento de vida aí. Tá certo. Então, eu sou grato a quem está acompanhando a gente nessa empreitada, nesse novo projeto. O podcast está sendo um desafio, mas está sendo, como diz o Marcos Guerra, um propósito bom, compartilhar conhecimento com outras pessoas. Muito obrigado.